Gente, então nós estamos retornando para o nosso painel. O grupo 1, eles estudaram no livro No Invisível, Leon Denis, o capítulo 24. Eles estudaram sobre as fraudes. Bom, boa noite. No nosso grupo, o grupo 1, então nós estudamos os abusos da mediunidade. Pelo menos essa é a maneira como o Leon Denis ele inicia, né, esse tópico dos riscos da mediunidade. Então, o que ele chama de abuso? As fraudes. E ele destaca que existem dois tipos de fraudes: as fraudes conscientes e inconscientes. Normalmente, numa fraude consciente, é o espírito maléfico. E na fraude inconsciente, são os falsos médiuns, ou até mesmo verdadeiros médiuns. Né? A Marlene falou no grupo que, quando é um espírito, é uma mistificação. Né? E quando é um médium, aí sim é que é a fraude. E o Leon Denis também diz o seguinte, que alguns médiuns, isso na época, né, no final do século XIX e início do século XX, que alguns médiuns adotavam, né, o abuso da boa-fé. Em outras palavras, praticavam as fraudes. E, de certa forma, eles tornavam a doutrina espírita suspeita, já que praticavam a fraude em nome do espiritismo. Né, isso não era uma coisa muito boa, não. E que cabia aos homens bons, segundo Leon Denis, desmascarar os mistificadores. E que cabe, então, a esses homens de bem, homens bons, ser investigador, pesquisador, observador. Utilizar justamente tudo aquilo que Kardec utilizou na época da codificação. Procurar sempre o uso da razão para desmascarar o charlatanismo, né? E que na época também era associado à magia. Né? Em algumas reuniões mediúnicas, ele fala até em 1906, 1907, 1908, reuniões que ele pesquisou, que havia até mesmo uma simulação. Aí ele conta alguns casos, né, que ocorreram em Paris. Então, por exemplo, de um médium estrangeiro, o senhor David, será em 1908, ele conta um caso da materialização de um braço, de fantasma vaporoso e voz no assoalho da casa. Quer dizer, isso é um contraponto, né, demonstrando que isso já não é fraude, né, e sim a materialização. Já no dia 12/7 também de 1908, se apresentou o espírito de uma criança que pronunciou Maria Rosa, Papa, Mama. E os pais dessa criança estavam na reunião, identificaram que é a filha, que havia desencarnado há pouco tempo. Também para mostrar que não havia só fraude, né? E que não era possível a fraude nesse caso, porque a médium não conhecia a família, não conhecia a criança. Né? Então, nesse caso, havia a autenticidade do fenômeno. Ele pesquisou uma série de sessões, são 11 sessões, onde um médium se despia, né, e imitava os fantasmas, que na época era muito comum também em reuniões, o aparecimento, entre aspas, né, de fantasmas, que na verdade nada disso, era só o quê? Um médium que estava fazendo o quê? Praticando uma fraude. E aí tem uma série de outros relatos também no livro, que a gente nem vai estar falando aqui, né? Mas qual que é o objetivo? Para mostrar que tanto havia na época as fraudes, como também fenômenos que eram autênticos. E aí, diz o Leon Denis que cabe ao espírita denunciar as fraudes, que isso era um dever do espírita da época. Né? Que, inclusive, fala o Leon Denis que houve um congresso espírita em 1910, em Bruxelas. Aí nós até puxamos a sardinha para o nosso lado. Né? Quer dizer, o que é um congresso? É um evento que foi realizado pelo movimento espírita. No caso, por alguma, não vamos falar federativa naquela época, porque não tinha.
né? Mas é os responsáveis pelo espiritismo, né? E o que o Congresso recomendava aos espíritas sérios? Convidava os grupos de espíritas, principalmente os grupos mediúnicos, a só admitir reuniões à meia-luz depois de uma rigorosa verificação. Porque, do contrário, haveria uma certa facilidade para a prática de fraudes, né? Isso nas reuniões de materialização, que era muito comum na época, nos idos de 1910. Então, o Congresso ele pedia aos médiuns da época, aos médiuns sinceros, que intensificasse o zelo, o cuidado, né, no seu trabalho, principalmente nas reuniões de meia-luz, que eram reuniões de materialização. No finalzinho, ele também fala da fraude inconsciente, que, nesse caso, na fraude inconsciente, tem a sugestão de espíritos e até mesmo de encarnados, né? Então, nesse caso, o médium ele aceita essas sugestões, né, no momento de fraqueza, ou então pode ser até mesmo o animismo, que, de acordo com Leon Denis, ele fala que o Gabriel Delano chama de automatistas, pessoas automatistas, que seria o animismo. E também em reuniões mal dirigidas, ou seja, reuniões onde não tem um grupo sério, que não tem estudo, uma série de coisas que facilitava a vinda de espíritos que não eram muito bons para poder desmistificar. Então, ele fala também da existência de pseudo-médiuns. Então, em algumas reuniões, tinha médiuns que se apresentavam espíritos como Sócrates, Maomé, Platão, essas figuras do passado, né? E ditando cada horrores, cada coisa. Ele conta também de um médium jardineiro que ouviu de um espírito um local onde tinha um tesouro. O espírito passou para ele o mapa do tesouro. E ele tinha que ir naquele local à meia-noite para achar, para pegar o tesouro. Então, ele ficou procurando lá. Não sei se ele encontrou, não, mas eu acho que ele está procurando até hoje, né? Então, no finalzinho, ele fala assim, que o espiritismo não é meio de adivinhação, né? Isso a gente tem que entender o contexto da época. Quer dizer, nos dias de hoje, quase que não existe mais sessões de materialização, né? E também nas sessões espíritas, a maioria dos grupos, se não a maioria, um número considerável, são grupos que estudam, como nós estamos estudando aqui. Quer dizer que aí, para o espírito mistificar, é mais difícil, quando tem um grupo sério que estuda a obra de Kardec. Obrigada, Adolfo. Acho que ficou bem completinho, deu para a gente compreender bem, né? O grupo 2 estudou no Livro dos Médiuns, o item 303, mistificações. A gente estudou o item 303, né, a mistificação. E o Kardec falou o seguinte, que as mistificações elas ocorrem geralmente quando o encarnado busca na doutrina espírita algo que foge do melhoramento moral. Então, quando a pessoa vai até um centro espírita ou uma casa espiritista, né, em busca de soluções para suas questões materiais, para suas paixões, questões mesquinhas, ele fica suscetível à influência de algum espírito mistificador. Se o médium pelo qual vai haver a comunicação é uma pessoa de bem, que busca o aprimoramento, está bem sintonizado, ele não vai dar passividade, não vai ser um veículo de comunicação de um espírito mistificador. Agora, se encontra aquele que quer uma orientação material, com um médium e espíritos, né, que têm interesse nessa orientação, ele vai obter essas orientações materiais, mas que não tem validade alguma, não tem procedência, né? A pessoa vai em busca do número da Mega Sena, vai em busca de orientações de como conquistar aquela pessoa que ela está apaixonada. Então, são orientações assim que fogem
da orientação que a doutrina tem, que é de visar a melhoria do indivíduo. O Kardec explica para a gente que essas revelações materiais que os espíritos fazem para a gente, eles só fazem, os espíritos sérios, quando há uma necessidade real de aprendizado para o espírito. Então, se eu vou até uma casa espírita para conversar com um médium, um espírito dá uma comunicação e conversa comigo e fala, olha, procura ser menos focado nas questões materiais, dá menos importância para as questões financeiras, né? Então, ele faz menção às questões materiais com o intuito do aprimoramento moral. Então, ele pode até ser até mais específico do que isso, mas sendo sempre procurando a melhoria do indivíduo e não focando a questão material em si. Ele explica para a gente que os espíritos a serviço de Jesus, a serviço da doutrina, eles não procuram intervir no livre-arbítrio da pessoa. Ou seja, você busca uma orientação numa casa espírita, esse espírito não vai te dizer o que fazer. Ele vai te dizer o que fazer para manter uma boa sintonia, para repelir os obsessores, para ter a mente livre de influências negativas. Isso ele vai fazer. Agora, te dizer, faça isso, faça aquilo, para você obter alguma questão material, ele não vai fazer. Né? A tarefa dos espíritos do bem é preparar o futuro da humanidade dentro de um caminho moral e não intervir, como eu falei, no livre-arbítrio. Kardec ainda fala para a gente que por que Deus permite que haja mistificação. A mistificação, quando o indivíduo está imbuído de um sentimento de melhoria pessoal, ou seja, quando ele vai até a casa espírita em busca de uma solução moral para seus problemas, dificilmente ele vai ser enganado por um espírito mistificador. Então você chega na casa espírita e as mensagens, ou o médium, ou o palestrante até mesmo, né, fala coisas que não vão de acordo com a doutrina, você que tem um estudo, está buscando se melhorar, você vai perceber com mais facilidade que aquela mensagem, que o teor daquela mensagem não é o mais correto com a questão moral. Então, torna-se mais difícil a mistificação. Agora, Deus permite a mistificação para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e para punir os que procuram se divertir ou buscar os interesses materiais dentro da doutrina. Então, contanto que a gente procure o aprimoramento moral, então a gente vai conseguir com mais facilidade nos livrarmos das armadilhas que os espíritos levianos procuram colocar no nosso caminho. Então é isso aí. Então, acho que ficou bem esclarecido também, só recordando, né, a fraude, o médium, né, que provoca a fraude, né, aquele médium que quer enganar, que ele quer, algumas vezes, buscar favores materiais, financeiros, né, cobra. Então, ele se vê na necessidade de fraudar, né? Falar o que o cliente ali quer. Então, ele vai fazer a fraude. A mistificação é o espírito que vai comunicar, que ele traz essa mistificação, ele traz a comunicação mentirosa, né? Aí, como é que a gente vai se livrar disso? Então, o Kardec é muito específico. A gente não procurando na doutrina espírita a gente procurando na doutrina espírita o que a doutrina espírita pode nos dar, que é a melhoria da humanidade, melhoria moral da humanidade. Se eu for perguntar qualquer coisa que saia disso, eu posso ser enganada, né? Às vezes, eu sempre gosto de contar no Coen e eu sempre conto isso. Às vezes a gente até nem vai perguntar o número da Mega Sena, nem vai perguntar se eu vou casar com fulano ou com esse campo, porque isso é mais óbvio. Os espíritos são inteligentes,
né? Às vezes eles nos enganam de uma forma que a gente nem percebe. A gente acha que está fazendo tudo muito certo e, às vezes, a gente se equivoca. Eu gosto sempre de comentar isso. O primeiro COEM que eu fiz no Esperança e Fé, há muitos anos atrás, e Dona Antonieta Barini coordenava o COEM naquela época, e uma moça pediu a palavra, nós estávamos estudando justamente esse texto, a moça pediu a palavra porque ela queria falar alguma coisa a respeito disso. E ela pediu licença para ela passar a experiência dela. Era uma moça, uma jovem senhora, que ela estava vindo de uma outra cidade. Ela era uma pessoa que tinha estudo, era uma profissional, ela tinha formação acadêmica e ela participava de um grupo de 11 casais. E todos eles médicos, psicólogos, pedagogos, né? E eles se reuniram a princípio para estudar, depois deixaram o estudo e começaram a fazer um trabalho buscando montar um centro espírita, um templo espírita que ia trabalhar com medicina, com cura, com experiência, né, nesse sentido. E eles começaram a receber orientação de espírito mentor, do espírito mentor, e o espírito mentor começou a trazer algumas coisas interessantes sobre magnetismo, sobre física, sobre química, e como era um grupo muito inteligente, de formação acadêmica, mestres, doutores, eles foram ficando empolgados com isso, e o espírito foi levando informações para eles, no começo informações verdadeiras, eles pesquisavam, e depois começou a falar a respeito de Atlântida, do continente perdido, e eles foram se envolvendo, foram acreditando nisso, e esse espírito disse que iria passar o mapa de Atlântida para eles, e eles acreditaram, pessoas cultas, inteligentes, e eles foram acreditando nisso, e eles estavam imbuídos de uma boa intenção. Eles queriam fazer esse trabalho, toda essa pesquisa, para ajudar as pessoas. Não eram pessoas que estavam fazendo trabalhos que não fosse de importância, que se a gente fosse ver de uma outra forma. E eles ficaram durante 1 ano pegando o mapa desse mentor de Atlântida, até que um dia um deles percebeu e indagou ao espírito, mas por que tanto tempo, né, pegando o mapa, se não ia acabar nunca essa reunião? Ele falou que não, que ele estava fazendo o mapa em escala original, né? Então, ele estava fazendo o tamanho original dos quarteirões, das praças, né? Aí eles perceberam que eles estavam sendo enganados. E eles tinham eram pessoas estudadas, estudavam a doutrina, eles tinham boa intenção, mas eles foram enganados. Esse grupo... assim, ela não explicou, deve ter sido longo. Então, vocês vejam, aí ela depois relata que esse grupo se dissolveu, eram 11 casais, a grande maioria deles, casais casados, né? Eles se separaram, teve uma dificuldade entre eles, essa moça estava vindo separada do marido, tendo começar a vida dela aqui de novo, então ela estava fazendo COEM para estudar, para entender o que tinha acontecido com ela, e ela quis passar essa experiência que eles tiveram. Aí, depois, eles foram entender que eles foi permitido que eles tivessem toda essa dificuldade por conta deles mesmos, porque eles deixaram o orgulho que eles tinham de todo o saber deles, e o orgulho de descobrir coisas novas, né, sem o devido esforço do estudo, da pesquisa própria, e isso que fez com que os espíritos enganassem e que os espíritos superiores permitissem. Então, esse negócio de mistificação é complicado. A gente tem que, como disse o Adolfo, como disse o companheiro, a gente tem que estar sempre estudando e prestando atenção nas entrelinhas, porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, né?
Então, a gente tem que estar prestando muita atenção e estudando muito. Eu sempre gosto de contar, porque, para mim, foi muito interessante na época que eu ouvi. O grupo 3, Contradições e suas fontes. Livro dos Médiuns, 297 a 301. O 301 são alguns itens só, de 1 a 6. Boa noite. Nós vamos falar sobre as contradições. Ele primeiro começa falando que os espíritos não são nada mais, nada menos do que pessoas desencarnadas, né? Então, portanto, as comunicações que elas fazem, elas trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar. Assim, as contradições que a gente encontra nas suas palavras, nas suas comunicações, elas derivam do conhecimento que eles possuem, né? Porque nem todos os espíritos estão aptos a tudo conhecer e a tudo compreender. E para chegar nesse ponto é muito tempo de estudo, muito tempo de preparação. Se para os espíritos não é dado tudo saber, para nós encarnados muito menos, né? Então, portanto, sobre algumas coisas que a gente questiona, é até inútil interrogar esses espíritos. Por quê? Ou eles ignoram, né? Ou então lhes é impedido revelar. E aí, sobre esses assuntos, eles acabam podendo emitir somente as suas opiniões pessoais. E aí que a gente consegue identificar os espíritos orgulhosos. Por quê? Porque é com base nessas opiniões pessoais que eles acabam apresentando como verdades absolutas, né? Insinuando que eles têm posse de algum conhecimento, né, superior, como se outras pessoas não tivessem. E é uma das maneiras mais eficientes que a gente tem de identificar, né? Porque o espírito, pelo orgulho, ele acaba se revelando. Bom, os espíritos, aí veio aquela questão, né? Como é que pode, às vezes, um mesmo espírito acabar a mensagem dele chegando de formas diferentes, em centros ou em grupos diferentes? Há uma coisa que ele fala é que os espíritos eles falam de acordo com o conhecimento daqueles que vão ouvir. Então, ele citou um exemplo bem bacana, por exemplo, quando você vai contar uma história, contar uma informação para uma criança ou para um adulto que já tem um certo conhecimento. Você vai usar palavras diferentes, você vai usar os exemplos diferentes, né? Então, eles fazem uma adaptação da sua linguagem às pessoas que o vão ouvir, porque, senão, do contrário, eles seriam repelidos, né? E qual o melhor remédio para os médios, né, para nós espíritas, conseguimos identificar essas contradições? É o estudo, não tem como fugir, né, porque só um estudo sério e aprofundado é que nos afasta dos erros, né, nos ajudando a enxergar essas contradições. É isso aí, gente. De novo, o estudo, né, de preferência em grupo, porque em grupo a gente discute, um vê, o outro vê. Talvez esse grupo que eu contei, que eu contei a história, eles não tivessem, o orgulho deles não permitiam que eles aceitassem a ideia um do outro, discutissem que talvez, será que está certo, será que não? Isso. Também. Justamente essa diversidade que vai ajudar também, né, o estudo em grupo com essa diversidade, conforme você disse. O grupo 4, Médiuns Interesseiros, do Livro dos Médiuns, 304 a 306. Boa noite. O nosso tema foi médios interesseiros, é bem curtinho e simples de entender. E a gente estudou que tudo pode ser objeto de exploração, né? Tanto entre nós encarnados quanto os desencarnados. E a gente estudou que o médium que se aproveita de sua sensibilidade não consegue manter sintonia com os espíritos de luz. Então, o médium que cobra ou faz qualquer tipo de interesse particular na comunicação dele, ele não vai estar elevado, então ele não vai conseguir manter sintonia com os espíritos bons, né? E assim ele dá margem aos espíritos zombeteiros, os espíritos descompromissados, né? Que vão se aproveitar da situação para se divertir, como já foi falado aqui, para atrapalhar os trabalhos, né? E até fazer o mal. E isso pode acontecer. Também pode acontecer também da pessoa se dizer médium, né, que às vezes chega até a ser comum a pessoa adivinhar o futuro, essas coisas aí que a gente conhece bem.
O interesse que move o médium interesseiro pode ser tanto de cunho material, né, que é em troca de dinheiro, de bens materiais, como de cunho moral, que também foi bem colocado aqui já, né, que é através do orgulho, destaque, esse tipo de coisa. E a gente colocou que o egoísmo é a chaga da sociedade, né, o mal da sociedade. Então, a gente não pode achar que um espírito superior vai dar combustível para esse defeito. Então, se o médium está ali tentando ser egoísta, conseguir as coisas para ele, jamais que o espírito superior daria margem para que ele daria alguma contribuição para esse tipo de trabalho. E, por fim, a gente colocou também que a mediunidade é uma faculdade para o bem, a serviço da providência divina, de forma a ajudar a humanidade e jamais interesses particulares. O médium interesseiro, a gente sempre pensa no dinheiro de novo, né? Ou nos bens materiais, né? Porque é o mais fácil da gente pensar quando fala interesseiro. Mas a gente não pode esquecer, como ele disse, desse lado orgulhoso que a gente tem. Então, às vezes, o médium ele é interesseiro porque ele busca destaque na sociedade espírita em que ele trabalha, né? Então, fulano é médium, olha, ele é uma ótima médium, ele é um ótimo médium. Então, ele busca esse destaque. Ou mesmo na sociedade em que ele convive, né? A gente fala assim, às vezes, a gente vai, o médium, ele também tem que ir na fila do banco, ele também lá no poupa-tempo, ele tem que esperar. Então, ele não pode ser aquela pessoa que, só porque ele é médium, ele é conhecido, ou entra aqui na frente, não, entra aqui, né? Então, busca essas benesses, porque ele é conhecido, porque ele é dito, entre aspas, especial, algumas pessoas acham assim. Então, ele também busca esse interesse. Então, ele não pode aceitar isso, né? Nem não. Ele é uma pessoa comum como outra qualquer, como todo mundo é. Então, se todo mundo tem que pegar a fila, eu tenho que pegar também. E se todo mundo é olhado como comum, eu também sou comum, se eu sou médium. Então, não só porque o dinheiro é fácil, né? A gente já até sabe. Se você foi numa casa que se diz espírita e te cobrou alguma coisa, foge dela, porque ela não é espírita que segue a linha Kardec, porque não se cobra não dinheiro, né? Nem assim doações, pedir, chegou, gente, hoje nós estamos pedindo, todo mundo que estiver aqui hoje precisa trazer, sei lá, 1 litro de óleo. Não, a gente não faz. Todo mundo, toda a casa espírita tem as suas promoções, mas não dentro da reunião ali, não é? A gente conversa entre amigos, normal, isso todo mundo faz. Mas na hora da reunião, na hora que nós estamos estudando, na hora que nós estamos na reunião mediúnica recebendo o espírito, nós estamos ali despojados de qualquer interesse, mesmo que seja interesse de fazer o bem para outra pessoa. Então, naquele momento ali, a gente está ali fazendo o bem pelo bem, trabalhando por trabalhar, pelo trabalho, pelo desejo de trabalhar. Certo? Então, é nesse sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a gente cai em armadilha também. Fala assim, eu não estou cobrando nada, mas eu estou em busca de algum bem que não seja só o material. Agora, o grupo 5 é perda da mediunidade por abuso. O livro dos médiuns, 220. Boa noite a todos. Na questão 220, nós estudamos a perda e a suspensão da mediunidade. São 16 questões, então vou tentar falar um pouco resumido para a gente ser objetivo. Na questão 1 e 2, os médiuns podem perder sua faculdade? E a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Então, o que a gente analisou aqui? Ele pode perder de uma forma momentânea. E o que leva a perder essa mediunidade? Existem 2 fatores que a gente analisou. Ela pode ser por má conduta do médium, que às vezes tudo que a gente escutou aqui não tem uma postura uma postura reta, clara, dentro dos princípios, né, da doutrina. Então, ele pode ter a perda da faculdade. Mas também ele pode ter, até uma colega colocou uma situação de um amigo que trabalha dentro da casa, é uma pessoa
dedicada, né, à causa espírita, só que, por exemplo, ele está com problema sério de saúde. Então, o próprio espírito ele protege o médium, se afasta, tirando a mediunidade para preservar o médium, porque ele realmente tem um esgotamento físico também. Então, a pessoa precisa de um repouso. Então, às vezes, ele se afasta por isso e existe uma suspensão da mediunidade, num caso assim. Tá? Respondendo a 1 e a 2. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Aí foi tudo que a gente questionou aqui. Entra na má conduta, escolher o caminho errado de usar a sua mediunidade, em escolhas frívolas, em interesses pessoais ou até financeiros. Então, nesse caso, os espíritos se afastam. Aí tem a pergunta 4. O espírito se retira e ele pode ser substituído por outro? Normalmente, quando o espírito ele se retira do trabalho mediúnico, ele tem um motivo, uma causa. Então, não é lógico que tem um monte de espíritos querendo se aproximar e se comunicar, né? Então, quando vê um médium disponível, mas geralmente ele é protegido pelo espírito porque houve um motivo para ele se afastar, seja pela má conduta ou por um motivo de saúde que eu citei aqui. Então, tem um motivo para ele se afastar, evita que outro se aproxime. Não que seja impossível, mas evita que outro se aproxime. Tá? Na questão 6 e 7, vem, entretanto, médiuns muito dignos moralmente, falando que não tem necessidade de repouso. Né? Às vezes, a pessoa que trabalha, ela se dedica à causa, ela não tem necessidade. Mas é exatamente por isso que, às vezes, tem a perda temporária, para a pessoa refletir no conhecimento que ela teve, no aprendizado, nas mensagens que recebeu, e, às vezes, trabalhar um pouco o que a gente estava falando mais cedo, aquela questão da vaidade. Nossa, mas eu sou tão bom, eu trabalho, por que eu perdi? Então, é uma forma de fazer o médium refletir também. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas de escrever? E, na pergunta 7, haveria um meio de abreviar essa prova? Então, respondendo isso, o que se aconselha? O médium perdeu a mediunidade provisória. É tempo, prece, oração, entender e aceitar esse momento. Porque se ele perdeu aquilo, foi por uma necessidade, seja ela física ou moral. Então, é para voltar para si e prestar atenção no que está acontecendo em volta. Pode fazer pequenas tentativas, mentalizar alguns minutos por dia, mas, se não vem, é aceitar, porque pode também ter perdido. Né, Silvia? Na questão 8 e 9, a suspensão não implica no afastamento dos espíritos se comunicarem habitualmente? E, na questão 9, assim, a interrupção da faculdade mediúnica não implica sempre numa censura da parte do espírito? Então, sobre a suspensão, os espíritos não se afastam da gente. O que é limitado é a faculdade da mediunidade, do contato, da comunicação. Mas os espíritos continuam ali te protegendo, te orientando, te intuindo, né? E a interrupção não implica sempre numa censura? Nem sempre. Foi o que a gente colocou no começo. Pode ser uma necessidade realmente moral, mas também pode ser uma necessidade que o médium precisa mesmo de um descanso, de um repouso. Tá? Na questão 10, por que meio se pode reconhecer uma censura de interrupção? E na 11, o médium que não pode escrever, ele pode recorrer a outro médium? Então, fica naquela ansiedade de, eu não estou conseguindo, eu vou buscar ajuda com outro médium. Então, tem que reconhecer que essa censura é uma consulta da sua consciência. Bateu bem nessa tecla. A pessoa ficar tranquilo e aceitar com tranquilidade também essa fase, esse momento, que ele pode voltar ou não. Deixa eu voltar aqui.
Bom, na questão 12, qual a finalidade, a providência adotou de certos indivíduos de uma mediunidade de uma maneira especial? Então, às vezes, a gente questiona muito isso. Por que um tem uma mediunidade mais aflorada e, às vezes, não tem nem tanta merecimento, assim, eu sou um ser humano melhor, não tem essa... Então, o que a gente viu aqui, a resposta dos espíritos, é que cada pessoa tem o seu dom. Então, tem a pessoa que tem o dom da pintura, da escrita, da fala, e, às vezes, o dom de uma mediunidade mais aguçada ou não. A gente já viu aqui que nós todos somos médiuns, mas vão ter aqueles que conseguem a comunicação com mais facilidade, ou a escrita, ou auditiva, e que outros não têm. É a aceitação, né? E tem aqui na pergunta, na questão 13, entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância, porque tem pessoas que realmente são dotadas de uma mediunidade muito aflorada. Eu acho que todo mundo aqui pode conhecer histórias assim, que sabe que aquela pessoa tem uma facilidade de uma comunicação grande, mas não gosta, não aceita e não quer exercitar isso. E que também é uma questão de respeitar. Né? É óbvio que elas têm uma oportunidade, mas aí é dado livre-arbítrio também. Né? Tem pessoas que têm e que não conseguem entender a importância que o que foi dado para elas. Né? Na questão 14, por que é dada a missão para pessoas que, às vezes, não usam, que não merecem, né? Que a gente colocou aqui? É dada, muitas vezes, para a pessoa que nós julgamos que não merece, mas realmente é para a própria evolução e o próprio conhecimento daquela pessoa. Muitas vezes despertam tarde, mas aquilo é dado exatamente para ela descobrir, despertar nela a vontade de aprender e de crescer. Na questão 15, as pessoas têm um grande desejo de escrever, né? Todo médium, às vezes, aquela coisa, queria ser um médium com escrita, e aí na 16 até coloca aqui, um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos do Espírito. Então, nessas duas últimas questões, tudo é dado, primeiro, de acordo com o merecimento de cada um e com as qualidades de cada um. E, no caso aqui, na última que coloca, como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos Espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem pelos outros médios, os meios para receber esse ensinamento direto. Aí ele fala, tem o Evangelho, é estudar, 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 para aprender cada dia mais. É isso. Então, a gente percebe que a mediunidade é uma faculdade neutra, né? Ela pode ser dada tanto para pessoas que têm a moral elevada e criaturas que ainda não alcançaram esse estágio dessa moral elevada, né? E pode perder essa mediunidade, pode haver uma suspensão ou uma perda. Nós temos criaturas, pessoas, nós conhecemos pessoas no nosso centro aqui, que são pessoas que já estão muito idosas, né? E, com o tempo, elas foram parando devagarinho de dar comunicação, foram parando, até que hoje não dão mais. Elas não têm os espíritos mentores, elas não são médios, são, mas estão muito já envelhecidas, o fluido vital já está bem, né, diminuído. Então, a sua missão já terminou, nesse caso de passar a comunicação ostensiva, e acabou-se, né? Nós temos até o caso de uma senhorinha, hoje ela já nem frequenta mais, ela já está bem, já está acamada, e ela ficou muito preocupada quando aconteceu isso. Ela frequentou, pediu orientação, até que foi dito isso, né, para a gente, que era realmente o momento da pausa dela, ela já tinha acontecido isso. E algumas vezes por causa de enfermidade, né? Às vezes a pessoa está equivocada, está se equivocando na prática mediúnica. Então, ela tem essa suspensão para que ela possa refletir e retomar a prática de maneira correta, né? Então, a gente tem que entender isso. E com isso nós encerramos aqui a nossa aula, a 10ª teórica, e a semana que vem retornaremos com a 10ª teórico-prática, se não me engano é passe,
É, meninos, aí no fundo? A próxima aula prática é passe? É passe. Nós vamos estudar sobre passe, né? Então, e vamos fazer o nosso treinamento. Então, vamos encerrar a nossa reunião levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, rogando a Ele, permita que os espíritos mentores se aproximem de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz e de serenidade. Que possamos, ao sair daqui, manter todo esse equilíbrio durante a semana. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite e até a semana que vem. Semana que vem, como é prática, a gente sai um pouquinho mais cedo, por volta de 9h10, mais ou menos, tá?